Você já se perguntou por que algumas pessoas, mesmo nascidas em ambientes simples, cheias de limitações, conseguem transformar completamente suas vidas? Por que algumas pessoas criam riqueza, propósito, liberdade, enquanto outras passam anos presas à mesma rotina, aos mesmos medos, aos mesmos resultados? Hoje você vai ouvir algo diferente. Este vídeo é um convite, não para aprender mais uma teoria, mas para começar uma verdadeira mudança interna. Porque antes da mudança financeira, vem a mudança mental. Antes da mudança de ambiente, vem a mudança de identidade. E não é uma mudança qualquer. É a mudança que separa pessoas comuns de pessoas extraordinárias. Assim como Napoleon Hill dedicou 20 anos estudando a mente dos mais bem-sucedidos do mundo. Aqui você vai mergulhar profundamente em princípios, histórias e exemplos reais que podem, se você permitir, redefinir completamente o caminho da sua vida. Então respire fundo, abra a mente e venha comigo. Existe uma força silenciosa dentro de você. Uma força tão poderosa que, quando desperta, muda completamente sua percepção de quem você é e do que você pode realizar. Essa força é a sua mente. Tudo começa nela. Não importa se você cresceu em um bairro simples, estudou em escola pública, não teve oportunidades, apoio ou dinheiro. Porque existe uma coisa que ninguém pode te impedir de usar: sua capacidade de pensar. Hill aprendeu isso com pessoas que começaram do zero. Andrew Carnegie, por exemplo, nasceu pobre, trabalhou na infância como tecelão, ganhando uma miséria por semana. Ele poderia ter aceitado aquele destino. Mas não. Ele decidiu pensar maior. Andrew Carnegie não esperou dinheiro, sorte ou oportunidade. Ele usou algo que qualquer um de nós tem: um propósito e uma visão mental. Ele dizia: o homem não é feito pelas circunstâncias. Ele é moldado por seus pensamentos. E foi exatamente isso que o transformou de um garoto pobre em um dos homens mais ricos da história. O que isso significa para você? Significa que sua trajetória ainda não está definida. Sua vida financeira, profissional, emocional e espiritual pode se transformar completamente. Mas a mudança não começa no salário, não começa em um negócio, não começa em um investimento, começa na mente. Cada pessoa que alcançou algo extraordinário teve um momento específico em que decidiu mudar. Um instante, um ponto de ruptura. Pode ter sido uma frustração, uma perda, uma dívida, uma decepção, ou simplesmente um momento de clareza profunda. Mas existe sempre esse gatilho interno, e ele só aparece quando você finalmente olha para a sua vida e diz: eu não aceito mais viver assim. O problema é que a maioria das pessoas espera o momento perfeito, espera motivação, espera coragem. Mas a verdade é simples. A coragem só aparece depois que você age, não antes. Oprah Winfrey nasceu em extrema pobreza, sofreu abusos e viveu experiências que destruiriam emocionalmente qualquer pessoa. Mas houve um momento, um exato momento, em que ela decidiu que sua vida não seria definida pelo passado. Ela tomou uma decisão: eu vou assumir controle da minha mente. Foi essa decisão que mudou tudo. Ela começou como apresentadora em um canal local e, anos depois, construiu um império bilionário. Não porque tinha vantagens, mas porque tomou uma decisão. E agora eu te pergunto: por que você ainda não tomou a sua? Se você está aqui até agora, isso já significa algo. Você quer mudar, você quer crescer, você quer mais da vida. Então faça o seguinte: curta este vídeo agora, porque isso sinaliza para o YouTube que este conteúdo importa. Se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens como esta. E toque no sininho, porque os próximos vídeos podem ser exatamente o que vai abrir o próximo nível da sua vida. Não deixe para depois. Depois vira nunca. Pessoas de sucesso não têm apenas objetivos. Elas têm propósitos. Objetivos mudam, propósitos não. É o propósito que te dá força para continuar mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Sem propósito, qualquer desafio vira motivo para desistir. Com propósito, qualquer desafio vira combustível.
Napoleão Hill não era rico, não tinha instrução formal avançada, não tinha conexões poderosas, mas ele tinha um propósito: compreender os princípios da realização humana e ensinar isso ao mundo. Por isso, aceitou o desafio de Andrew Carnegie de entrevistar as mentes mais extraordinárias da história. Edison, Henry Ford, Rockefeller, Graham Bell e tantos outros. Um trabalho que levou mais de 20 anos e que exigiu fé quando não havia dinheiro, disciplina quando não havia recompensa e coragem quando a dúvida batia todos os dias. Esse propósito transformou a vida dele e de milhões de pessoas. O grande erro é acreditar que propósito é algo que aparece de repente. Não. Propósito é construído, refinado, moldado pela experiência, pela dor, pelo esforço. E você tem um, mesmo que ainda não tenha descoberto. Mas ele só pode surgir quando você para de viver no piloto automático e começa a se perguntar: eu estou vivendo a vida que nasci para viver? O universo responde ao seu foco. Você atrai o que pensa. Você se torna o que foca. Se você pensa em problemas, encontra mais problemas. Se pensa em oportunidades, encontra oportunidades. Parece simples demais, mas observe sua própria vida. Observe como seu foco atual molda completamente seus resultados. Antes de construir a Ford Motor Company, Henry Ford falhou e falhou novamente. Ele tinha tudo para desistir, mas seu foco era tão intenso que ele repetia para si mesmo: se você acredita que pode ou acredita que não pode, você está certo. O foco dele construiu uma indústria inteira. E aqui vem uma verdade dura: se você não controlar seu foco, alguém vai controlar por você. Redes sociais, notícias negativas, conversas inúteis, tudo isso rouba seu foco. O foco é a nova moeda. E quem domina essa moeda, domina a própria vida. Você não é definido pelo que deseja. Você é definido pelo que faz repetidamente. A diferença entre quem alcança e quem tenta está nos hábitos. Hábitos constroem impérios. Hábitos destroem vidas. Tudo se resume a isso. Hill descobriu que as mentes mais brilhantes do planeta tinham um padrão em comum: disciplina diária. Thomas Edison tentou mais de 10.000 vezes criar a lâmpada. Ele poderia ter desistido na tentativa 100, ou 500, ou 3.000, mas ele tinha um hábito: persistir todos os dias sem exceção. E quando finalmente conseguiu, iluminou o mundo inteiro. Seus hábitos hoje estão iluminando sua vida ou apagando sua energia. Faça essa pergunta com sinceridade. Seus hábitos estão te aproximando da vida que você deseja, ou te mantendo preso à vida que você quer deixar para trás? Suas crenças são como raízes. Elas sustentam sua vida ou te prendem ao chão. Muitas vezes, você não cresce porque existe uma crença silenciosa dizendo: eu não mereço, eu não consigo, eu não tenho capacidade, não é para mim. Mas nada poderia estar mais longe da verdade. Jim Rohn, um dos maiores filósofos do desenvolvimento pessoal, cresceu em uma fazenda simples. Ele acreditou por muitos anos que sucesso era coisa de gente rica. Mas quando ouviu pela primeira vez ensinamentos derivados de Napoleon Hill, ele percebeu: não é sobre onde você começa, é sobre quem você decide se tornar. Essa mudança de crença fez Jim Rohn treinar milhões de pessoas, inclusive Tony Robbins. Tudo começou quando ele questionou uma crença limitante. Agora eu te pergunto: qual crença está te impedindo de mudar sua vida? Porque quando você muda sua crença, você muda seu destino. A pessoa que você vê no espelho determina a pessoa que você se permite se tornar. Sua autoimagem, aquilo que você realmente acredita sobre si mesmo, é o teto invisível da sua vida. Você nunca vai ultrapassar o nível de identidade que criou para si. Antes da fama, antes dos filmes, antes da política, Arnold Schwarzenegger era apenas um garoto austríaco com um sonho impossível: ser o maior fisiculturista do mundo. Como um jovem pobre poderia alcançar isso? Criando uma autoimagem poderosa.
Arnold imaginava todos os dias quem seria. Visualizava o corpo, o palco, os troféus. Ele se viu como campeão antes de ser campeão. E assim, moldou sua realidade. A pergunta é: qual imagem de si mesmo você está carregando? Se você está sentindo essa mensagem mexer com você, se está percebendo que existe algo dentro de você que precisa despertar, então clique no botão de curtir, porque isso ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas. E se ainda não está inscrito, se inscreva agora mesmo. Isso aqui é só metade da jornada. O melhor ainda está por vir. Nenhuma pessoa de sucesso chegou lá sozinha. Toda mente extraordinária teve alguém que a guiou, provocou, questionou e elevou seus padrões. Um mentor não é alguém que faz por você. Um mentor é alguém que te mostra quem você pode se tornar. Napoleon Hill tinha Andrew Carnegie. Jim Rohn teve Earl Schoff. Tony Robbins aprendeu com Jim Rohn. Oprah teve Maya Angelou. O mentor é a ponte entre quem você é e quem você pode ser. O grande erro das pessoas comuns é acreditar que precisam descobrir tudo sozinhas. Isso faz com que elas demorem anos para aprender o que poderiam absorver em meses. Seu crescimento acelera quando você se conecta a mentes maiores do que a sua. Tony Robbins cresceu pobre, em um lar instável, enfrentando desafios emocionais intensos. Ele poderia ter seguido o mesmo caminho que tantos outros. Mas sua vida mudou quando ouviu Jim Rohn pela primeira vez. Tony, ainda muito jovem, decidiu vender parte do que tinha para participar de um seminário. Esse evento redefiniu tudo. Jim Rohn se tornou seu mentor, e Tony se transformou em uma das maiores referências em desenvolvimento humano no mundo. Um mentor muda sua perspectiva. E quando você muda sua perspectiva, você muda sua vida. Você talvez não tenha um mentor físico agora, mas pode ter mentores através de livros, vídeos, podcasts, cursos e através do conteúdo que está ouvindo agora. Mentoria não é sobre proximidade física, é sobre estar exposto a uma mente que te inspira a expandir a sua. Sua vida está diretamente ligada às pessoas com quem você convive. Isso é uma lei. Não é opinião, não é motivação, não é filosofia, é ciência comportamental. Você se torna a média das 5 pessoas com quem mais passa tempo. Se convive com pessoas negativas, pessimistas e medrosas, sua mente vai reproduzir esses padrões. Se convive com pessoas ousadas, disciplinadas e determinadas, sua energia se alinha com essa força. No famoso Menlo Park, Thomas Edison se cercou de inventores, engenheiros e mentes inquietas. Eles se reuniam para trocar ideias, testar teorias e desafiar uns aos outros. A lâmpada, o fonógrafo e tantos outros inventos nasceram de um ambiente mental fértil. Edison sabia que sozinho não construiria um legado, mas junto com as pessoas certas poderia transformar o mundo. Agora pense na sua vida. Quem são as 5 pessoas que moldam seus pensamentos? Quem te inspira? Quem te puxa para baixo? Quem te encoraja? Quem te limita? Pode ser doloroso admitir, mas às vezes é preciso se afastar para crescer. Escolha seus parceiros de viagem com sabedoria. Seu destino depende disso. Conhecimento sem ação é ilusão. Motivação sem execução é fantasia. Sonhos sem movimento são apenas sonhos. É a ação que transforma o invisível em realidade, mas não qualquer ação. Ação maciça e inteligente. Enquanto muitos esperam a oportunidade perfeita, as pessoas extraordinárias criam oportunidades. Não ficam paradas esperando. Não reclamam da falta de tempo. Não se escondem atrás de desculpas. Elas agem, mesmo com medo, mesmo sem saber o resultado, mesmo sem garantia, porque sabem que nada muda até que elas mudem. Antes de criar a Amazon, Jeff Bezos tinha um emprego confortável em Wall Street, mas ele viu a oportunidade da internet e tomou a decisão ousada de agir. Ele largou tudo, pegou seu carro, atravessou os Estados Unidos e começou sua empresa na garagem da própria casa, sem garantias, sem segurança, sem capital inicial abundante, mas com ação massiva e inteligente. A Amazon nasceu pequena, mas a decisão de agir fez com que ela se tornasse uma das maiores empresas da história. A pergunta é:
Quando você vai dar o seu primeiro passo? Porque ação gera clareza. Ação gera confiança. Ação gera resultados. Sem ação, tudo permanece igual. Persistência não é tentar uma ou duas vezes. Persistência é tentar até funcionar. A maioria das pessoas desiste no primeiro obstáculo. Pessoas extraordinárias persistem até romper a barreira da mediocridade. Persistência é o que separa alguém que deseja de alguém que conquista. Walt Disney foi rejeitado dezenas de vezes. Ouviu não repetidas vezes. Sua ideia foi vista como loucura. Ele perdeu dinheiro, foi demitido, passou fome. Uma vez chegou a dormir no chão de um jornal local porque não tinha onde ficar. Mas Disney persistiu. Ele acreditava tão profundamente em sua visão que nada o faria desistir. O resultado? Criou um império de imaginação, impacto e alegria. Se você desistiu no passado, não há problema. Mas desistir do futuro, isso você não pode permitir. Você merece uma vida que te orgulha, não uma vida que te cansa. E para isso, a persistência é inegociável. Gratidão não é só um sentimento bonito. Gratidão é uma frequência mental que altera a forma como você percebe a vida. Uma mente grata enxerga possibilidades. Uma mente ingrata enxerga problemas. A gratidão abre portas. Ela te conecta com a abundância. E quando você vive em abundância, não age por medo. Age por propósito. Ralph Waldo Emerson, filósofo e mentor espiritual que inspirou muitos dos escritos de Napoleon Hill, dizia que gratidão é a semente de todas as virtudes. Ele acreditava que a vida responde ao estado interior da pessoa. Quando você agradece, você muda a vibração da sua mente. E quando muda a sua vibração, muda a sua realidade. Se você acordou hoje, se tem capacidade de pensar, se tem a oportunidade de aprender, você já está alguns passos à frente de bilhões de pessoas no mundo. Agradeça. A gratidão não te dá tudo o que você quer, mas abre o caminho para que você conquiste. Sua vida é a soma das suas decisões. E suas decisões são guiadas pelas suas emoções. Pessoas que não controlam suas emoções, não controlam suas vidas. Raiva, medo, ansiedade, insegurança, são todas emoções humanas, naturais. Mas não podem ser suas donas. Você precisa aprender a sentir, sem se tornar o sentimento. Essa é a verdadeira liberdade. Durante 27 anos na prisão, Nelson Mandela poderia ter se tornado um homem amargurado, cheio de ódio e ressentimento. Mas ele decidiu manter domínio emocional. Ele decidiu preservar sua paz interna, sua esperança, sua visão de liberdade. Quando saiu da prisão, não se tornou um tirano vingativo. Tornou-se um líder que inspirou o mundo, porque dominou suas emoções. Ele não se permitiu ser moldado pela dor, mas pela visão de um futuro maior. E você? Sua vida está sendo guiada pela sua visão ou pelos seus medos? Você age por propósito ou reage por impulso? Domine seu mundo interno e tudo ao seu redor começará a mudar. Feche os olhos por um momento e imagine. Quem você seria se deixasse para trás todos os medos que te seguram? Quem você seria se acreditasse de verdade no seu potencial? Quem você seria se tomasse hoje as decisões que sabe que precisa tomar? O futuro já existe em potencial. Ele está esperando por você. Mas você só vai encontrá-lo quando decidir sair da vida que já conhece e entrar na vida que ainda não viveu. Rowling escreveu Harry Potter enquanto enfrentava pobreza, depressão e dificuldades profundas. Ela poderia ter desistido, mas escreveu mesmo assim. Acreditou mesmo assim. Persistiu mesmo assim. Seu futuro estava sendo construído ali, naqueles momentos de dor e incerteza. Um futuro que ela ainda não conhecia, mas que existia em potencial. Hoje, ela é uma das autoras mais influentes e bem-sucedidas do mundo. O seu futuro também existe, mas você precisa agir para alcançá-lo. Agora chegamos ao ponto mais importante desta jornada. Tudo que você ouviu até aqui não importa, se você não fizer uma escolha. A vida só muda quando você escolhe mudá-la. E essa escolha precisa ser tomada agora, não amanhã,
Não quando as condições forem perfeitas. Não quando você tiver mais tempo, mais dinheiro ou mais coragem. A vida muda quando você decide mudar. Então escute com atenção. Você é maior do que pensa. Você é capaz de muito mais do que imagina. Você pode construir uma vida extraordinária, mas ninguém pode fazer isso por você. É você quem precisa dar o primeiro passo. Se este vídeo tocou você, se despertou algo aí dentro, se fez você perceber que ainda existe um gigante adormecido em sua mente, então eu quero que você tome uma atitude agora. Curta este vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novos conteúdos. Não deixe para depois. Você não está aqui por acaso. Está aqui porque está pronto para o próximo capítulo da sua vida. E a partir de hoje, tudo pode ser diferente, tudo pode ser maior, tudo pode ser extraordinário. Agora levante-se, tome uma decisão, dê o primeiro passo e construa a vida que você nasceu para viver. O mundo está esperando pela sua grandeza. E você está pronto para despertar?